Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar da 5ª temporada de Boku no Hero Academia. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Opa pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e comigo tudo ótimo. Vamos então falar de anime, vamos falar da 5ª temporada de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, que a gente já comentou aqui no Sofaverso. Temos episódio da 4ª temporada de Boku no Hero Academia e lá no antigo podcast gravamos sobre as temporadas anteriores, né? As duas, se eu não me engano, foram as duas primeiras num cast e a terceira num cast separado. Procede. Estamos na saga de Boku no Hero e continuaremos agora, né, comentando essa 5ª temporada, a última temporada que saiu, começou a sair lá no dia 27 de março de 2021 e terminou no dia 25 de setembro do mesmo ano. Temporada que teve 25 episódios, que contemplam ali no todo da série, do episódio 89 até o episódio 113. Então, todos aqui estão em dia com 113 episódios de Boku no Hero Academia, né? Ou não, você não sabe? Eu espero que sim, né? Eu espero que se você chegou até aqui, amigo... Vai ver, o ouvinte não sabe, ele tá caindo de paraquedas aqui. O ouvinte que diabos ele tá... é Boku no Hero? O ouvinte tá perdoado, né? Mas eu acredito que ele tem uma leve noção do que seria Boku no Hero Academia. Pois bem, se você quer saber de tudo que aconteceu, relembrar as temporadas, pode escutar os episódios anteriores. E vamos falar então dessa nova temporada, os acontecimentos dessa nova temporada do My Hero Academia. Essa obra, esse anime, né, baseado no mangá do Kohei Horikoshi, que aliás está na reta final, né? O mangá tá na reta final, tá acabando, então o anime logo menos, se eles não enrolarem muito, trouxerem muitas coisas que não tem no mangá, também deve estar no seu final. A 6ª temporada do anime já está confirmada, né? Já foi renovada antes, acho que quando estava terminando de sair a 5ª, eles já renovaram para a 6ª temporada, coisa que era esperado, pois acredito que até agora, ainda na 5ª temporada, Boku no Hero se mantém como um dos principais animes de temporada, assim, né? Que as pessoas mais esperam para assistir, que tem um público mais fiel e que atinge não só o pessoal do nicho, eu acho que se mantém forte. Bem, o Boku no Hero, só para quem tá acompanhando, né? O Boku no Hero agora ele é lançado simultaneamente na Crunchyroll e no Funimation, e lá fora nos Estados Unidos ele sai pelo além desse serviço, sai no Hulu também. Essa 5ª temporada e as outras as temporadas anteriores também você encontra lá. Mas bem, vamos começar sem mais delongas. Eu quero saber em termos gerais, o que vocês, meus colegas, acharam da 5ª temporada do My Hero Academia? De modo geral, eu achei a temporada mais fraca da série, assim, de maneira geral. Muito pela primeira parte do anime, né, da temporada. Eu acho que os ápices dos momentos não são tão grandiosos como aconteceu nas outras temporadas, sabe? Eu não sei se foi pela adaptação de alguns arcos do mangá que são meio parados ou meio chatos até, porque eu achei o primeiro arco inteiro da disputa lá das classes, eu achei bem bobo, não gostei muito. Não gostei do arco do Endeavor lá, treinando os caras, treinando o Todoroki, o Bakugou e o Midoriya. A única parte que eu achei muito boa foi a parte final, que era contar a história dos vilões lá e daquela ampliação do poder dos vilões. Isso eu achei muito legal. Mas de maneira geral eu achei a temporada mais fraca da série, sabe? Eu penso de forma parecida também. Eu até curti um pouco o primeiro arco. Lembrando que nessa temporada são 3 arcos, na ordem que o Everton falou. E no mangá, os 2 últimos eles são invertidos. O arco do Endeavor com os estudantes acontece depois do arco dos vilões. Mas isso não muda nada em termos práticos. E eu até gostei um pouco, porque eu como eu falei lá atrás, eu gosto muito do Shin, só queria ver mais desse personagem. Eu acho que ele é um personagem que pode render mais, justamente por ele não ser ali o cara heróico que tá sempre treinando, que todo mundo conhece, todo mundo tá sempre na vista ali. É um cara que tá vindo de baixo, tá sofrendo e tal, e tá lutando contra aquilo que na verdade poderia ser o maior poder de vilão que existe, que é poder manipular as pessoas. Mas no geral, mesmo no mangá eu já não gostava dessa parte. Eu achei que justamente
justamente o escopo é muito pequeno pra tentar fazer tanto drama em cima. Porque é só o treinamento das crianças no colégio. É diferente do torneio lá da primeira temporada, onde a gente não conhece ninguém, a gente quer ver o que esses personagens pensam. E parece que aqui é só uma reciclagem de novo de tudo que aconteceu já lá atrás. É um arco que realmente pra mim, vai apresentar um poderzinho novo do Midoriya, uma técnica nova do Bakugou, não sei o que. O Shinsu treinou com o Aizawa e tal, mas eu acho que é muito pouco pra tentar fazer tanto chamariz em si. Cara, eu vou muito na linha de vocês. Pra mim, é a temporada que eu menos curti. Eu acho que, pelo menos essa ideia, o Anderson comentou isso, eu já tinha visto também em algum lugar que tem essa inversão dos arcos pro anime. Talvez seja um bem pensado pra você, não pra você dar mais ritmo, porque esses primeiros arcos são bem devagar e não são muito interessantes, pelo menos pra mim não foram. Mas você dá um fechamento com um arco muito bom. Se eles tivessem colocado logo esse arco no começo e depois esses outros dois, seria bem parecido com a quarta temporada, que tem um super arco inicial e depois termina numa baixa. Que é a baixa que começa o arco dessa quinta temporada. Exatamente. Termina naquela parte toda de festival do colégio. Tem a parte do Endeavor que dá uma melhorada, mas é ali o último episódio só, né? Restringe o último episódio. Exatamente. Eu acredito que a única mudança em termos... É mais em termos dramáticos mesmo, porque o impacto do final do arco dos vilões, ele é muito maior do que aquele arco do Endeavor. Nossa, muito maior. Então, muito mais no mangá, beleza, você tá lendo isso continuamente, vai passando. Pro anime, ainda mais um anime que sai uma leva de episódios anualmente, ou seja, ele não vem... Se fosse o anime tradicional, certamente teria seguido a ordem do mangá e aí teria enchido de fillers no meio pra tentar manter ali a apreensão das pessoas. Como é só uma série que a sexta temporada só vai vir um ano que vem, então eles podem se dar o luxo de fazer essa pequena troca, porque não impacta na história, em termos gerais, continua mesmo. Só que você tem justamente porque as pessoas têm que voltar pra continuar no sexto ano. O gancho é super importante, ainda mais nesse formato que eles apresentam de temporada, né? Então você tem que ter um puta gancho pra você atrair o pessoal a continuar assistindo e quem sabe trazer pessoas que comecem a assistir lá desde o começo do anime. Mas eu realmente acho, assim como vocês comentaram, e o Anderson também falou mais especificamente, eu acho esse primeiro arco do treinamento assim muito longo desnecessariamente e muito repetitivo pelo que já foi apresentado na série. Então eu assisti ali, tem uma inclusão do Midoriya ali que pode ser interessante, mas assim, é uma apresentação desnecessária de um monte de personagens que eles não vão usar no decorrer da série. Eu pelo menos assim, não tô cravando porque eu não acompanho o mangá, mas eu duvido que eles vão usar a turma B inteira, esses outros personagens vão ter algum tipo de importância no decorrer da série. Eu parei de ler o mangá também justamente nesse ponto, porque chegou uma hora onde eu tava misturando as coisas do anime com do mangá. Eu vou terminar o anime e depois eu termino o mangá. Mas até o momento onde eu tinha lido, que era justamente esse, o arco dos vilões, é isso, a turma B aparece, faz lá o showzinho dela e depois ela volta pra obscuridade, sabe? Sim, o arco do Endeavor também é um arco que, cara, eu acho que é um personagem que eu nem gosto tanto do personagem, eu gosto da habilidade, é um personagem bem legal pra um shonen como é o Boku no Hero, da porradaria, do poder dele, mas é um personagem muito, sei lá, é um personagem que não é agradável de você acompanhar por todos os problemas que eles criam e porque aquela resolução familiar dele também, eu acho que é uma coisa muito enrolada na série, que já devia ter sido definida antes e eles ainda continuam martelando nesse mesmo ponto. Mas eu acho que o arco final da série, ele realmente é muito interessante, é muito animador. Quando eu assisti, eu falei, caramba, era isso que eu queria assistir no Boku no Hero. É por isso que eu assisto Boku no Hero Academia, na verdade, né? Por esses arcos que, quando eles conseguem acertar, eles conseguem fazer num ritmo muito bom de história contada, de enredo de personagem e juntamente com a porradaria, com a cena de ação, com o que tá acontecendo ali. Mas esse é o ponto do Endeavor, dependendo da sua pronúncia. Justamente, a ideia é apresentar um cara que não é nem um pouco agradável, apesar dele ser o antigo número 2 e atual número 1, é justamente isso. Ele tem essa posição justamente porque ele é um cara muito forte, ele é um cara que aguenta porrada e bate forte, mas é um cara que zero carisma, sabe? As pessoas têm muito mais medo, tratam ele com uma certa deferência, muito mais por medo do que justamente por admiração. Tanto que um dos motes desse arco é justamente isso, mostrar que a visão das pessoas tá mudando acerca dele e tal. Enquanto, na verdade, mostra muito também que ele tá tentando ser o número 1, não porque ele quer fazer alguma coisa, ele só se preocupa com o Todoroki. A ideia é essa, eu acho que no dia que ele conquistar o respeito do Todoroki, ele vai cagar pro resto da humanidade de novo. Ele não consegue conciliar as duas coisas. Mas bem, ainda tem mais ódio pra destilar.
do Endeavor, ou do arco dele. Vamos começar do começo, como diria o poeta. Vamos falar desses primeiros, os primeiros 12 episódios ali, pelo que eu tava lendo aqui, na lista de episódios, são os que vão contemplar esse arco, esse novo arco de treinamento, né, que vai ter a disputa da turma A contra a turma B em batalhas de times. Bem, tirando o primeiro episódio, que é basicamente aquele primeiro episódio de temporada, o Boku no Hero não é a primeira vez que ele faz, que é o primeiro episódio basicamente de recapitula da temporada anterior, de mostrar onde os aquele montão de personagem tá, o poder de cada um, que é uma coisa que me irrita no Boku no Hero toda a temporada, em quase todos os arcos. Esse arco, e principalmente, é uma coisa que eu ia falar, como é a disputa da classe A contra a classe B, e não interessa, o primeiro capítulo, honestamente, não interessa, sabe? Sim, ele é o recapitula, né? E o que começa a interessar, na verdade, é a partir do terceiro capítulo, que mostra o que vai acontecer no arco, que é o classe A contra a classe B. Até no capítulo 2, Everton, tem uma coisa interessante, que é o que foca no Hawks, que já mostra que ele tem a ligação com a União dos Vilões, e a parte do Endeavor não interessa. O que perde essa parte do Hawks. Essa parte do Hawks, ela é totalmente interligada com o arco do Endeavor mais pra frente. Isso vai continuar depois. Isso vai vir mais claramente na sexta temporada. Sim, isso é verdade. O que eu ia falar, queria falar era com relação realmente a esse negócio de, mano, toda hora, como é a disputa entre a classe A contra a classe B, então tinha que ficar falando qual é o poderzinho dos personagens da classe A. Mano, só interessava da classe B, porque são os que a gente não conhece, né? Classe A, honestamente, se o cara já esqueceu os poderes, precisa de tratamento, porque, pô, mano, são 4 temporadas já que em todos os capítulos que os caras aparece lá a informação, cara. Não precisava mais mostrar, sabe? Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui. Cara, quem se importa... Você esqueceu de coisas. Nossa, quem se importa com o herói cujo nome dele é Can't Stop Twerkling? Caguei, cara. Ele eu não lembro mesmo. Ele eu até agradeci que apareceu o que ele faz, tá ligado? Mas... Não, sim, eu entendo você. Um ou outro, você vai esquecer mesmo. Mas eu acho que a questão de você... personagem demais nesse anime, cara. Puta merda. A questão de você ficar mostrando os personagens da turma A e os poderes na tela, e mostrando qual que é a habilidade de cada um e o nome e tal, é uma coisa que já me incomodava em temporada anterior e continua me incomodando aqui num novo arco de treinamento, com mais uma vez fazendo um monte de coisa que já foi feita. Então, esse primeiro arco ele soa muito repetitivo, né? Então, quando começam as batalhas, apesar de ter, a gente pode até comentar de batalhas interessantes, assim, de nenhuma, assim, emocional, você fala, puta, essa batalha foi muito legal mesmo. Mas, assim, a turma B tem personagens com habilidades legais e tal, mas é uma coisa, tipo, os 12 episódios eu achei uma coisa muito longa, assim, são pra muito personagem que vai ser descartado depois. Esse que é o ponto que eu achei desse arco. Tanto no mangá quanto no anime, ou no anime, a luta do quarto time é a que eu mais gosto. É que o Bakugou resolve as coisas em 5 minutos e acabou. Prio. Não tem essa de ficar tentando forçar arco dramático, draminha. Vamos pra cima, vamos executar o plano, acabou. Os caras terminaram dentro do universo do desenho. Terminou em 5 minutos, ou seja, dava pra esses 12 episódios serem, sei lá, 8, talvez até 7 episódios. Dava pra ser mais enxuto. O que isso leva também a problemas na produção, né? A gente teve uma semana sem episódio, porque tinha episódio sendo terminado de produzir na semana de lançamento. E os caras teriam 1 ano. Tudo bem, teve a pandemia, ainda tem a pandemia, os estúdios pararam, mão de obra ficou mais difícil, mais cara e tal, e etc. Mas não justifica ainda você ter episódios prontos. O episódio sai aos sábados no Japão. Não significa o episódio que vai sair ao sábado ele ficar pronto na quinta-feira. É bem complicado. Ainda mais pra um anime do Estúdio Bones, né? O Estúdio Bones, mais uma vez, é o responsável por essa temporada. E um anime que atinge não só o público japonês, né? Eu acho que falta um pouco esse pensamento também de que é um negócio não mais regionalizado ali, né? É uma exportação mundial, né? Do produto deles. Eu não sou um especialista em animação japonesa, mas acredito que seja o maior anime do Japão desde o seu lançamento. A gente já falou de outros aqui, bons e mais ou menos também, mas eu acho que atualmente é o grande nome da animação japonesa. Eu posso estar falando merda aqui, mas... talvez de... Popularidade. Tem 5 temporadas, tem um mangá com mais de 30 volumes. Você tem 2 filmes já engatilhado o terceiro. Isso justifica a troca dos arcos também, porque o arco do meio, ele vai estar ligado ao terceiro filme que tá pra sair, então não faria sentido acontecer depois do arco dos vilões e tal. Não, eu acho que nesse caráter de por temporada, provavelmente deve ser. Tipo, se for considerar os que estão eternamente, o One
Piece certamente é o maior, tá ligado, ainda. Ah, não, sim, mas é aqui aquela. One Piece tá sempre ali. Tá sempre ali, mas o interesse dele hora baixa um pouquinho, hora sobe um pouquinho, mas tá sempre ali naquela média. Eu falo, todo mundo fala, putz, My Hero Academia, Boku no Hero Academia é um negócio que atualmente é o que chama mais, né, parece. A gente falou de Jujutsu Kaisen, por exemplo, que eu gostei bastante, mas ainda não tá nesse nível, não tem esse furor todo sobre ele. Não, com relação ao que eu ia falar, com relação às batalhas, eu achava, eu tinha a esperança que ia ser alguma mais interessante, principalmente um confronto meio com algumas estratégias melhores. Tanto que, cara, se você pegar o próprio My Hero Academia, a primeira temporada, que tem também meio que um confronto, é muito mais interessante as estratégias que são utilizadas lá do que nessa, que tem um monte de personagem com um monte de habilidades, sabe? Nenhuma luta pra mim foi empolgante, nenhuma batalha foi empolgante, sabe? E teoricamente não, praticamente a série já construiu isso. Os personagens com habilidades muito mais desenvolvidas já, né? A gente tá falando de primeira temporada e os personagens estavam conhecendo sua habilidade e tal, começando a academia mesmo, a escola, os estudos. Agora não, ele já tem uma habilidade mais desenvolvida. Eu também acho que faltou, já que mostrou esses personagens, faltou você trabalhar melhor nessas batalhas e também nas novas habilidades que esses personagens podiam ter, né? Que eles focam realmente de habilidade nova de fato é a do Deku, né? Que aí tem relação com o arco próprio dele e do poder do All for One, né? Não, do One for All, eu sempre confundo, sempre troco, viu? Não liguem não. Mas eles estão interligados, não tá errado. Sim. Com relação ao sonho, é bem legal a parte do sonho dele. Sim, eu também gosto. Que foi uma coisa que a gente teve uma breve aparição lá na primeira temporada, justamente no arco desse torneio, dessa parte entre classes. Eu acho que pra mim as duas grandes revelações dessa temporada. A primeira é justamente essa, de que na verdade a gente é levado a série inteira a acreditar que o One for All, ele veio primeiro e aí depois o Shigaraki, o All for One, pegou o poder e subverteu, quando na verdade é o contrário. O All for One veio primeiro e depois o irmão dele foi aprendendo a usar aquilo em benefício do próximo e nem em benefício do próprio. Isso é uma coisa interessante que aconteceu no anime, pra quem viu agora, mas quem já tinha lido o mangá. E o outro é justamente a revelação do que tava acontecendo com o Tomura Shigaraki. E aí o grande vilão da série, né? Desde o começo, é o grande rival do Deku, então vamos ver o que vai acontecer. Sim, e o próprio Deku, já que a gente tocou um pouco nesse assunto, o Midoriya é o protagonista da série, e essa questão da habilidade dele e essa introdução de habilidades dos portadores, né, porque a gente, além da habilidade que os personagens tinham, né, que é passada de geração em geração, cada um também tinha a sua habilidade natural, né, que todos os outros personagens da série apresentam, e essa habilidade do Deku começar a, primeiro, os sonhos e entender que aquelas pessoas, de alguma maneira, podem passar a habilidade pra ele e ele conseguir utilizar, isso deu um enriquecimento, primeiro, de poder gigante pro personagem, né, sabendo que ele pode ainda evoluir, e também de crescimento mesmo dele, né, com a experiência de batalha e com as ideias que essas pessoas podem trazer pra ele. E acaba também tomando um caminho que eu acho que é interessante, diferente do próprio All Might, que nem o All Might sabia que isso acontecia, né, podia acontecer. Além de que é dito também que o poder, ele é passado de geração em geração e é um poder cumulativo, ele vai sofrendo mutações e experiências conforme o tempo vai passando e as pessoas vão usando. E a gente descobre que nem todos os portadores são como o Midoriya e o antigo All Might, por exemplo, que eles não tinham individualidades. Muitos dos outros ali tinham individualidades e o One for All, ele veio pra complementar aquilo que eles já tinham, né? Eu achei interessante. Exatamente. Que eles não caíram no negócio assim, não. Só quem não tem poder é apto a receber essa dádiva. Quando na verdade não, né? Um outro negócio que eu achei legal também é já mais depois, já na última reunião que tem do Bakugou, do Midoriya e do All Might, que o All Might fala, ó, teve alguns até que, não é que todos foram o All Might, sabe, que era o maior herói de todos, não, teve alguns que até trabalharam abaixo do radar, sabe. Eu achei muito interessante isso, que não quer dizer que o One for All é sempre o maior poder que teve, sabe. Depende muito do cara que vai herdar, sabe.
E também é justamente isso, porque como ele é cumulativo, muito provavelmente em algum tempo no passado, ele não era tudo isso. Sim. Sim. E também eu acho que dá um enriquecimento maior pra figura do próprio All Might, né? Porque o All Might é sempre pintado desde o começo como um grande herói que eles têm ali do país, né? O maior que já existiu, né? O maior que já existiu. E quando você tem essa noção de que o poder, não todas as pessoas que estavam antes do All Might eram o All Might. O All Might realmente foi o maior que já existiu. E os outros portadores do poder dele, né? Que é passado de geração em geração, não necessariamente foram heróis tão grandiosos como ele, né? Mas imagina que louco isso, né? Ele não teve nenhum tipo de visão com os antigos, os outros 7 portadores que vieram antes dele, ele é o 8º, e ele é o maior símbolo que já existiu, o símbolo da paz, o nome dele é todo poderoso, tem toda essa lenda ao redor dele, e curiosamente o discípulo dele é quem tá tendo esse tipo de visão. Claro, é dito lá no começo que ele vai ser o maior herói de todos os tempos, é dito logo no primeiro episódio, não é spoiler pra ninguém. Primeira então, cena, né? Oi? É a primeira cena do anime, né? Essa é a história de como virei o maior herói de todos os tempos. Mas é curioso que o maior herói de todos os tempos até o momento, ele não tenha tido contato direto com os antepassados, e o discípulo dele é alguém que tá se fudendo pra aprender, já tá muitos passos à frente dele. E que constrói toda essa ideia realmente do que esperar que o Midoriya pode virar, né? Ele pode virar o maior herói de todo, o que tem o maior poder de todos, que ele pode virar roteirista. Imagina a metalinguagem, estilo Deadpool. Nossa. O outro ponto que eu ia falar tem um personagem que muita gente tava falando que achou melhor nessa temporada, que é o Bakugou, né? Principalmente por causa da batida dele lá, que ele meio que trabalha em conjunto com o grupo dele lá, que ele... Mano, mas pra mim o Bakugou ainda continua insuportável, cara. Eu também acho. Mas eu entendo. Eu também. Que ele tem um certo grau de evolução, porque agora ele também compartilha do segredo. Isso é importante. Do Midoriya e assim, do Toshinori, do All Might. Então agora o ódio dele tem uma justificativa. Antigamente era só gratuito mesmo. Tem esse ponto. E também, assim, eu consigo enxergar uma capacidade maior do personagem em interagir com os outros ali no ambiente, principalmente com Midoriya, Todoroki, né? Que depois eles vão ter um arco perto. Só que eu acho que, assim, que eles não vão abrir mão do jeito do Bakugou, que é chato. Ele é um personagem extremamente popular. Que é irritante. Ele é popular, né, Anderson? Isso mesmo. Ele é um personagem popular. Eu não sei quanto que foi na última votação, mas lá nas anteriores era ele em primeiro ou em segundo, sempre no topo, lá em cima. O Midoriya nunca chegava no top 3, sabe? Assim, era um negócio bizarro. Eu entendo, mas tipo, eu acho que ainda a construção dele ainda é muito, assim, de odiar por odiar, tá ligado? De ser um cara meio brigão. Sim. Por ser brigão, tá ligado? É meio... Mas isso dá pra ver que tá mudando um pouquinho, que ele é aquela coisa, ele não quer abrir mão de como ele é e de como as pessoas o conhecem, de fato. Isso eu até entendo. Mas você percebe que ele também tá, de certa forma, tentando puxar os outros pra frente, ainda que seja do jeito tosco dele de fazer. Você Sim. repara muito isso com o comportamento que ele tem com o Todoroki, principalmente. Na questão, porque o Todoroki, ele é filho do Endeavor e ele é metade fogo, metade gelo, mas a metade fogo dele ainda não é, sabe? E o Bakugou fala... Você pode, tá, borra, que não sei o que, mas é aquela coisa assim, ele consegue enxergar potencial nos outros. Ele só não vai admitir isso pra ninguém. Eu acho legal uma coisa do Bakugou, e que a própria série fez, aparentemente naquela primeira... duas primeiras temporadas que eles constroem muita ideia do Bakugou esquentadinho, o cara que tá mais pra vilão do que pra mocinho, vamos atrair e vai ser o vilão da série, ou vai de alguma maneira ir contra os amigos dele. Seria muito óbvio. Afastaram... seria muito óbvio. Eles trabalharam com essa ideia no começo, mas agora já afastaram totalmente e conseguiram criar muito melhor a conexão que ele tem com os amigos dele. Então, dessa vez eu vejo ele totalmente introduzido. Ele não é uma pessoa. Sim, ele não é uma pessoa. Só que ele não é uma pessoa agradável. Nem um pouco, deve ser chatíssimo estar perto dele. Mas já que vocês comentaram rapidamente, só por puxar, eu acho que o Todoroki foi um personagem que me decepcionou nessa temporada. Porque ele tem, se você pensar, ele tem um espaço grande, porque ele tem o arco com o Endeavor, filho do Endeavor, mas é um personagem que realmente ele não sai do lugar. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Não, porque realmente, eu acho que o ponto de virada dele aconteceu na segunda temporada lá, né? Então, tipo, ele é aquela personalidade que ele obteve naquela virada, sabe, da disputa lá do torneio. Na primeira temporada ele era nível Bakugou de chatice. Sim, ele era um cara insuportável também, assim, meio arrogante. Mais quieto ainda, sabe, arrogante, e depois teve a virada e tal, e agora ele tá mais na dele, sabe. E tem a parte do pai dele com relação a perdoar ou não, sabe, o Endeavor, mas isso também já tinha sido tratado no final da última temporada, eu acho que foi meio repetitivo.
E realmente, ele é um personagem que ele não tem destaque. Ele, apesar dele ainda ser um personagem lá que com um baita poder, que dá umas cenas muito legais e tal, mas, mano, não tem importância, peso pra história, sabe? Mas eu acho que na segunda temporada, principalmente, esse peso ele foi construído, mas eles abdicaram disso por outros personagens no decorrer da série e pela história que eles estão contando. Eu não sei por que motivo, também a escolha do autor, né? De escolher num leque tão grande de personagens, você escolher os que você vai trabalhar melhor. Não, eu acho que ele não abdicou, sabe? Ele não abdicou totalmente. Ele tá ainda no holofote, sabe? Ele tá entre os principais, com certeza. Mas aí eu acho que o mangaka, ele caiu na própria armadilha. Ele criou tanto personagem e agora ele tem meio que essa coisa assim, qualquer um que ele deixe de falar um pouquinho, já fica de escanteio. Você pode ver o caso do Ida. Nossa, eu ia falar exatamente dele. Nossa, mas o Ida ficou mesmo. Na primeira e na segunda temporada, ele é de extrema importância. O que ele fez no 5º ano? Nada. Na verdade, a temporada anterior também, né? Ele já tinha feito, mas nessa? O que ele fez nessa? Não, nessa... E realmente... ele sempre foi o ombro amigo do Midori ali, desde o começo, sabe? Aquela coisa, você tá aprendendo o seu poder e tal, vou te ajudar, a gente tá aqui junto e tal. Quem que foi ele na quinta temporada? Foi meia dúzia de cena e acabou, sabe? Na verdade, se você pensar, a própria turma... ela acabou sem, a partir da terceira temporada anterior, na quarta temporada, também não teve, ela acabou sendo, na primeira temporada, na segunda temporada, tem arcos em que o ataque dos vilões, eles envolvem todo mundo no mesmo ambiente. A gente tem o a primeira sequestro invasão. do Bakugou foi na terceira temporada, certo? O sequestro do Bakugou então, eu não tô na dúvida se é na segunda ou na terceira. Não, eu acho que é na terceira. Na terceira. Então, é um arco que também envolve a todos. A partir da quarta, eles começam a selecionar. Ele não conseguiu mais tratar todos os personagens. Exatamente, eles selecionam personagens que vão até missões e você dá um foco em um arco. Foi o que aconteceu no arco do Miriam na temporada anterior, é o que acontece nessa temporada com o trio lá, com o arco do Endeavor. Tem um pouquinho de destaque pra 3 personagens femininas, a Tsutsui, a Aí é outro problema. Que é o que a gente vai comentar, que também é uma coisa que eu não gosto, mas a gente percebe que também não dava mais pra ele fazer. Funcionava quando ele fazia a galera toda brigando e as invasões e aquela coisa que era mais emocionante. Funcionava, mas eu percebo que também é uma característica que ele começa a levar pra sua série a partir daqui, né? Pra história que ele tá contando. Só pra um personagem que o Anderson comentou rapidamente, mas é um personagem que tem grande destaque nesse arco de treinamento, nesse primeiro, que é o Shinzo. Que é um personagem que vem de outra turma, né? E eles trazem ele pra ser incluído lá na turma. Se eu não me engano, ele entra na turma A, né? No arco eu tô muito maluco. Ele vai ser da turma A, né? A temporada não falou, mas eu também parei de ler no mangá, eu não posso ajudar nessa parte. Tá. Eu fiquei pensativo nisso. Mas vocês gostam do Shinzo, porque é um personagem que tem um destaque, né, nesse arco de treinamento. E uma evolução que talvez seja um personagem que seja mais recorrente no anime posteriormente, né? Então, eu gosto justamente da motivação dele. Como é apresentada lá na primeira temporada e é muito enfatizada, que chega até a cansar um pouco, né, nesse 5º ano. É justamente essa ideia. Ele tem um poder que o primeiro pensamento que ocorre pra todas as pessoas ao descobrirem era: cara, você pode comandar alguém pra se matar, você pode fazer alguém pular de tal lugar, você pode fazer alguém roubar, Ou seja, aquilo vai curtindo um pensamento na cabeça dele de que ele não quer ser aquilo. Não tem habilidade pro bem, habilidade pro mal. Isso vai de como é a pessoa. O que a pessoa vai fazer com aquilo que ela tem. Então eu gosto muito dessa coisa dele querer provar, principalmente pra ele, que ele consegue usar a habilidade dele em prol de ajudar o próximo. Isso eu acho bem legal. Os efeitos práticos dele em batalha, eu achei que ainda não são tudo aquilo que podem ser, mas aí tudo bem, porque ele vai aprender, ele tá atrás, ele nunca foi da turma de heróis. Então. Todo mundo já tem 4 anos na frente, dentro do período da série são 2 anos na frente dele, mas isso é uma coisa que vai vir com o tempo. Mas a interação deles com os personagens eu gosto, e principalmente a grande valia dele pra ajudar a questão do Midoriya quando ele se descontrolou em relação ao poder dele. Eu ia falar isso, que ele já tá saindo atrás dos outros, sabe? Então essa parte dele querer se tornar um herói e ter que aprender junto. E isso eu achei muito legal, ele ter essa interação com a Aizawa, porque os dois têm meio que um poder de controlar também, sabe? O Aizawa de apagar a habilidade e ele de meio controlar os outros, né? Lavagem cerebral. Então, exatamente. E eu acho bem legal, sabe? Ele ter tido o Aizawa como mestre e tal, pra poder melhorar, aperfeiçoar a habilidade dele como herói, sabe? E o visual dele eu achei muito da hora, velho. Aquela máscara que ele usa pra mudar a voz, cara, achei muito da hora aquele equipamento, sabe?
Ah, e a bandana que ele tá aprendendo a usar com o Aizawa. Sim. E rapidamente, eu não sei, de cabeça, vocês lembram de algum personagem que vocês gostaram da turma B? Que é a turma dos personagens que a gente não conhece. Alguma habilidade, algum poder. Eu gostei daquele. O Tetsu eu acho legal, sempre achei legal. Eu gostei daquele personagem, acho que é Kurohiro, que é o que entra nas sombras. Não, nas sombras não, nos lugares pretos. Eu achei bem legal esse personagem. Com o Tokoyami. Com o Tokoyami, eu gostei da Kendo. Eu gosto da Kendo, é sempre isso. Ela é força bruta e ela é meio que o ponto de humor junto com o Monoma, né? Porque sempre que o Monoma se exalta, ela vai lá e dá um tapa nele. E o Monoma, por incrível que pareça, eu achei legal ele usando a habilidade dele ali, apesar do jeito dele, que é engraçado, querendo ou não, é um livro cômico que funciona. Eu achei legal a habilidade dele também, assim, mas o que eu gostei foi do carinha que entra nos lugares pretos, assim, pra batalha ali que eles estão fazendo. Mas pena que são personagens também que tem várias e várias habilidades. Tem algumas habilidades ali, tipo a habilidade do cara do mangá lá, da onomatopeia, eu achei qualquer coisa. Eu falei, que habilidade é essa? Nossa, o cara tinha que... Pra mim, a pior, e eu falo pior em termos qualitativos, eu falo quantitativos, é a Komori, a mina do... O cogumelo é assustador, velho. Aquilo é incômodo, velho. Isso é verdade. E é bem efetivo, na verdade, né? Mas é incômodo sim, pra caramba. Exatamente. É um poder que, realmente, em termos, como eu falei, qualitativos, você fala, é diferente, é legal e é efetivo. Agora, visualmente, eu realmente não é muito minha praia, não. Eu nem gosto de cogumelo na vida real, pra começar, então... Tá por aí. Vamos continuar, porque posteriormente a gente vai ter um arco que é o arco da agência Endeavor, que é basicamente os personagens, né, que acabaram de fazer esse treinamento, as turmas, eles vão fazer agora estágios, né? Mais uma vez eles vão fazer estágios. Eu não entendi qual que é a diferença desse estágio pro estágio anterior, da temporada anterior. Vocês entenderam? Vocês sabem alguma diferença? Tem diferença no estágio? Quem é o herói que tá... pra quem você tá estudando. Tá. É isso, basicamente, né? É mais um estágio de uma semana, tá ligado? Que porra é essa? Tudo bem que a gente tem que entender que o estágio anterior, o cara morreu, certo? Então já começa por aí. Eu até entendo que tenha sido um estágio mais curto, né? Mas que causou grande impacto em todos os heróis, né? Afinal, aposentou de vez o All Might, o Midoriya perdeu uma grande referência, o Mirio Togata se fudeu no final dele. Então, quer dizer, eu até entendo que tenha sido um estágio um pouco menor justamente pelo escopo, tamanho da luta que eles tiveram que enfrentar. Nesse, parece essa sensação porque logo vem o arco dos vilões, mas esse é um que vai se estender por mais tempo. E, bem, nesse arco os personagens vão lá, cada um pra sua agência, e o foco é na agência Endeavor, que os personagens do Midoriya, o nosso protagonista, o Bakugou, o Todoroki, que são basicamente os personagens principais dessa turma, né? Então, o que eu tava pensando era assim, tipo, mano, é muito desequilibrado, tá ligado, as agências. Porra, já tem o Endeavor, que é o super-herói número 1, aí vai pegar os caras mais fortes da turma, tá ligado? Basicamente. E, bem, vai lá e o arco vai ser basicamente o Endeavor treinando, entre aspas, esses personagens e também tentando resolver a sua questão familiar, que tem essa questão familiar do Endeavor, que eles pesam desde temporadas em temporadas e continuam martelando isso agora, e a gente acaba conhecendo um pouco mais da família do Todoroki. Tem um capítulo específico que eu acho que é bom, a gente pode comentar, antes de comentar esse arco como todo, tem o capítulo 16 que a gente comentou rapidamente, que é o capítulo que é focado nas personagens femininas. Então, que é basicamente o único capítulo que mostra o estágio de personagens que não sejam os três que a gente comentou, o Todoroki e o Bakugou. É um capítulo assim totalmente feito pra tentar dar um tipo de destaque pras personagens femininas, pra falar assim, olha, não abandonamos elas, tá? Filler, é um episódio filler, não existe esse arco no mangá, justamente... é um fillerzão? É um fillerzão porque é a mesma coisa da segunda temporada do estágio da Asui. É verdade. Não existe aquele estágio dela no mangá, aquele Capitão Foca também não existe, então esse episódio é justamente isso, pra tentar dar um foco maior nas personagens femininas e trazer de volta um pouco o arco da Asui, tentar colocar ela ao lado da Ochako e tal, mas esse arco não existe no mangá, esse episódio é 100% filler. Cara, me incomodou porque ele é um episódio chato. Não é a questão do episódio em si, me incomodou porque foi meio que como se fosse uma compensação pelo que eles não fizeram na temporada anterior, sabe? Também. Eles falaram, a gente não, elas estavam lá no grupo lá, na luta lá contra na luta da Eren e tal, beleza, e elas estavam lá, mas elas apareceram só no final e não fizeram nada, sabe, praticamente. Então eles falaram, vamos compensar e fazer um episódio pra elas. Mano, eu achei isso muito
muito safado, sabe, da parte dos caras, velho. Porque, daria muito pra construir alguma coisa nelas, nessa parte toda que vai entrar do Exército da Libertação, da parte dos vilões e tal, de investigação, de alguma coisa desse tipo, sabe? Elas têm que ser mais integradas à equipe. Exatamente. Não é mandar elas pra fazer um estágio lá na casa do cacete, sabe? É uma compensação que é muito forçada, eu achei zoado, sabe? Pra caramba isso. E eu achei particularmente o episódio chato Cara, qualquer outro anime genérico poderia ter feito esse episódio. Pra mim, é um absurdo que ele tenha sido feito em Boku no Hero. É uma bancada, porque, cara, as personagens são muito legais, sabe? A Sui é muito legal, a Ochako é muito legal, tá ligado? É o episódio da praia, né? É o famoso episódio da praia do anime. Incluíram aqui. Só que de uma maneira tão... de biquíni. Exatamente, mas é um episódio tão desnecessário. Quando elas foram pra praia, eu pensei na hora, puta, episódio da praia, os caras tão de sacanagem mesmo, cara. Exatamente. Quando eu tava assistindo, eu falei, puta, velho, é sério que eles vão fazer isso? Não. Tá vendo? Porque também eu falo que é um absurdo você lançar episódio na semana do lançamento. Eles gastaram um tempão fazendo esse episódio. Episódio que você pode literalmente retirar da temporada e não faz diferença nenhuma. Exatamente. Ele não agrega nada. Tanto que logo depois ninguém mais fala dele. Não sequer. Não... Sequer os outros personagens falam, não, elas fizeram um estágio lá com o Capitão Whatever, mas assim, nem isso. Não tem nenhuma mençãozinha de 5 segundos ali. Não existe. Pô, e é chato, assim como o Everton comentou, porque tem personagens legais, principalmente a Ochako, que eu gosto dela, apesar da motivação dela ser ajudar o Midoriya, essa é a motivação da personagem. Tá certo que a motivação inicial dela é a mais legal, porque ela quer ser rica, né, pra ajudar os pais, pra ajudar a família. Mas é uma personagem um pouco desperdiçada também ali, e eles dão esses arcos, assim, pegando essas personagens e acabam não fazendo valer. Mas acho que um outro episódio, só pra destacar nessa parte, é um episódio do Aizawa, e do Present Mic. Eu acho que já entra no outro arco. Ele é uma introduçãozinha do próximo arco, né? Sim. Porque é um arco que vai... no arco da agência do Endeavor, dos Sim, vilões. Esses arcos, eles se conectam em algum ponto. Sim. Já que eles se conectam, acho que é melhor a gente falar rapidamente do arco do Endeavor. Vocês têm alguma coisa pra falar, então, assim, de diferente? Não tem o que falar, sabe? Pra mim, não tem o que falar, porque é o Endeavor meio que ensinando na prática o que é ser um herói e que os caras têm que se esforçar mais. É meio isso. E o Endeavor é um personagem que realmente, assim, apesar da pseudo-redenção e da forçação de barra pra essa redenção do personagem, ela não é nada funcional pra série, cara. Pra mim, tipo, em nenhum momento eu fiquei, puta, o Endeavor realmente tá arrependido do que ele fez. Ainda vai demorar pra isso. E por isso que fica forçado a parada, entendeu? Pra mim, o Midoriya, o Bakugou e o Todoroki não aprenderam nada como heróis ali nesse arco, e a forçação e a questão familiar do Endeavor também não é resolvida. Então, pra mim, fica tudo na mesma, sabe? Vai do ponto A e volta pro ponto A. Pra mim, não mudou nada. O que eu destaco é a parte do Hawks, que ele fala, que ele mostra o livro pro Endeavor e planta aquela ideia, cara, presta atenção nisso, que é o verdadeiro inimigo e tal, que é toda a parte da investigação do Hawks, que ele tem que falar de algum jeito pro Endeavor, sabe? Porque o grande começo da temporada é você, putz, o cara é traíra, né, mano? Puta merda. Sim. E aí depois você descobre que, na verdade, ele tá infiltrado e ele tá preso no meio do jogo, ele não tem muito o que fazer. Você percebe que o desespero dele é visível ali, né, pra que as pessoas entendam o que tá acontecendo, o que tá pra... Porque o tempo tá acabando, né, cara? Tem isso também, o tempo tá acabando. Foi dito algo lá em torno de 4 meses, mas isso... E aí passa um montão de tempo, eles já estão à beira do evento principal chegando. Bem, o evento principal que começa a desenhar esse arco final da temporada, né? Os últimos ali 6 episódios, se você contar o do Aizawa com o Present Mic, os 7 últimos episódios da temporada, que vão focar totalmente na união dos vilões, né? Que a gente conhece como os grandes antagonistas do anime, né? Principalmente o Shigaraki e o All for One. A Liga dos Vilões. Com a Liga dos Vilões, né? É a Liga dos Vilões que eles chamam, né? Eu falei Isso União é o dos nome, Vilões. é a Liga dos Vilões. Né? E vai ter esse novo grupo que vai ser introduzido também, que é o Exército de Libertação dos Metas, que é um grupo que já diz o nome, né? É um grupo de libertação dos meta-humanos, das pessoas que têm habilidades, contra esse sistema criado de heróis e tudo mais. E aí, a gente já comentou que a gente gostou do arco, né, lá nas expressões gerais, e ele vai funcionar também para desenvolver melhor e também dar o escopo de passado
de flashback dos personagens da Liga dos Vilões, né? Que a gente já conhecia, mas agora a gente conhece um pouco melhor. Antes disso tem o capítulo do Aizawa e do President Mike lá, encontrando o Kurogiri lá, que foi preso. E toda aquela ideia que os gnomos, eles habitam o corpo de uma pessoa que realmente existia, sabe? E quando eles descobrem que o Kurogiri é o amigo deles da época de escola, sabe? Eu achei bem legal esse capítulo, sabe? Tem um tom emocional bem forte, sabe? Sim, bem forte. E também um tom bastante macabro, se você parar pra pensar, né? Sim, cara. Ele não é leve. Ele é um capítulo que ele dá uma baixada bem, assim, no tom, sabe? Pra mim ele é um capítulo que dá um soco na sua cara, sabe? É bem legal. Esse personagem, o amigo deles, do Aizawa e do President Mike, ele é um cara todo jovem, amigão da galera, ativo, divertido e tal, não sei o quê. E aí ele é transformado literalmente na segunda maior representação do mal dentro da série. Porque, convenhamos, o poder dele é bizarro. O estrago que ele causou contra aquele professor lá na primeira temporada, com aquele buraco dimensional, foi absurdo. Sim. Esse arco, ele começa... além desse episódio, depois desse episódio do Aizawa do President Mike, que eu acho bem legal, também concordo com a parte emocional. Eu acho que é o capítulo mais emocional da temporada, assim, pelo flashback que é contado, pela relação de personagens ali, apesar de não ser personagens conhecidos anteriormente, mas eu acho que funciona bem. Pra um arco final, que eu acho que é muito importante para séries tão longas assim, personagens que a gente conhecia, de dar também o lado do vilão da história, né? Que é literalmente o que acontece. Se eu não me engano, tem um episódio que chama Minha Academia de Vilões, né? Acho que esse arco todo ele é apresentado dessa forma. A abertura muda, a apresentação não aparece mais My Hero Academia, aparece aquele logo cinza, My Villain Academia. Todos os episódios desse arco tem esse logo novo. E lembrando que é um episódio que ele não tá na linha temporal da história que tá sendo contada até ali, né? Ele volta, se eu não me engano, são 2 meses pra contar o que aconteceu com eles, né? Com os vilões. Tanto que durante os capítulos anteriores, lá depois do arco da Batalha das Classes, tem muito notícia, assim, né? O acidente que teve em Deika, a tragédia de Deika, ele dá uns lapsos disso, sabe? E o capítulo se inicia com basicamente o final da temporada, né? O Shigaraki lá recebendo, fazendo aquele experimento no laboratório, tipo, de aumentar os poderes, mas a gente não entende o que tá acontecendo, que depois ele vai... Aí tem todo o arco pra você entender como é que chega ali. Eu confesso que é um arco de que eu não tava esperando por essa temporada, não só pelos vilões, mas pela grandiosidade de batalha mesmo dos vilões ali, do que vai acontecendo ali. Dos personagens e com a apresentação desse novo grupo, que é o Exército de Libertação dos Metas, que é ali, que é controlado pelo Redestro. Eu achei engraçado o nome desse cara, Redestro. E que o grupo foi criado pelo Destro. Não, mas de maneira geral, eu gosto muito do arco, principalmente por apresentar realmente, dar esse foco novamente pros vilões. Tanto que nos outros, numas temporadas atrás, um dos capítulos que eu tinha achado mais legal era o do Twice, né? Quando tá meio que o background da história dele, né? E a parte dele nesse arco também eu achei excelente, sabe? O capítulo dele, que foca muito nele. Mas foi legal ver também a história da Toga. E a parte do próprio Shigaraki é muito boa, sabe? Saber realmente qual é a essência, qual é a origem dele, sabe? A origem de vilão dele e como é bem construído, sabe? Na parte do Shigaraki, eu acho que eles foram muito assertivos. Principalmente mostrar que a história dele é triste pra cacete. Então, cara, isso é desesperador, sabe? O cara ele não tinha culpa de nada, velho. Cara. E o que eu acho muito legal também é essa questão de demonstrar a evolução dos poderes. Sim. Dos vilões, sabe? Isso eu achei muito bom porque realmente traz um novo dinamismo pra eles, que eles já eram considerados fortes, temidos, e agora muito mais, sabe? E não só isso, esse arco todo, ele parece também montado pra você torcer pela Liga dos Vilões, porque eles justamente apresentam esse exército da libertação, o Redestro, que pra mim é a grande mistura do Toguro com o Gesicht lá do Pluto. Ele é a cara do Gesicht pra mim. Ele é a cara do Gesicht. Parece mesmo. Mas é isso, de novo, é só pra apresentar assim, olha, tem alguém que é mais vilanesco do que o vilão, sabe? Que é pra você torcer um pouquinho. Mas que, na verdade, a gente sabe que a gente passa a enxergar
o Shigaraki, o Tenko Shimura, o nome original dele, ele na verdade ele também é uma outra grande vítima do All for One. O All for One é realmente o mal encarnado, é um filho da puta completo, que você tira, totalmente. Não salva nada. O Shigaraki, você ainda entende que ele era só uma criança e que aquilo aconteceu e ele não tinha controle, ele precisava de ajuda, e aí aparece o pior tipo de ajuda possível. E foi condicionado depois do acontecimento, né? Porque quem dá a mão pra ele constrói o que ele se torna depois. Tem uma parte que ele fala que eu acho muito foda, que ele fala assim, se naquela hora tivesse aparecido um herói ou qualquer outra coisa, talvez as coisas teriam mudado, sabe? Não teria acontecido dessa forma, sabe? É muito bom isso, sabe? Sim, porque o arco, ele trabalha todo com a ideia de que... Porque tem aquele personagem, um vilão, que é o capacho número 1, vamos dizer assim, do All for One, que é o Gigantomachia, que... É um titã. Ele é um titã. O nome dele é referência disso, da Titanomáquia. Sim. Que é a luta entre os deuses e titãs. Sim, é um personagem, colossal, literalmente, né? Super forte e tal. Enche a tela ali. Ele é um titã. Ele é enorme, ele é super um vilão forte. De rank S. Então, é o principal ranking, né, da série. Do mundo, né? Ele e o Shigaraki são de rank S. Pra você ter uma ideia, o All for One é SS. Pois é, entendemos o porquê. Mas eu acho que é muito legal porque o arco, ele vai... Primeiro, por esse personagem, né, eles vão construir a ideia de que vai ser a ascensão do Shigaraki a realmente ocupar o posto do All for One. Não, do One for All. Não, do All for One. All for Isso, One, tá do certo. All for One. De ocupar o posto dele, né? Então vai ser o Shigaraki entendendo que... não entendendo e fazendo o próprio Gigantomachia entender e ele mesmo ascender ao posto de número 1, de fato, a não depender mais daquela visão, ficar na sombra do vilão principal, do cara que construiu ele. Então, na verdade, é a passagem de bastão ali forçada, mas é o que acontece. E ela é feita de uma maneira muito legal, porque não é... Eles apresentam a origem dos personagens ali, de como eles entraram na Liga dos Vilões, ou no caso do Shigaraki, até como ele se tornou um vilão, envolvidos numa batalha muito interessante, porque toda aquela coisa de cidade sitiada, de batalha pra todo lado, isso é muito interessante quando bem feito, e aqui foi muito bem feito, porque as batalhas são interessantes, o ritmo dos episódios são interessantes, e mesmo com os flashbacks sendo contados entre essas batalhas, é muito interessante de assistir, nunca perde o ritmo e você continua interessado em saber o que vai acontecer. E um escalonamento de poder grande também, né, que isso é bem legal, né, desse arco. Os vilões são vilões, né, então eles não têm, mesmo os caras atacando, eles não vão ter dó dos caras, vão matar mesmo, então, mano, eles matam uma par de personagem, eles matam a cidade inteira, né, praticamente, né. E a parte aí, né, nesse contexto tem a história da Toga, que eu acho legal, e a do Twice depois, com aquela questão que já tinha sido apresentada no outro capítulo, que ele não podia tirar a máscara, senão ele começava a se multiplicar e perder o controle, e ele conseguir meio que controlar isso e criar 1 bilhão de cópias dele, sabe? Eu achei muito legal isso. E toda a evolução realmente dos personagens, dos vilões, e até chegar no ponto máximo do Shigaraki, sabe? Eu acho que, mano, trouxe um peso tão bom, tão legal assim pros personagens, pros vilões, que agora a tendência realmente é esperar que um confronto seja muito grandioso, sabe? Entre eles e os heróis. E que finalmente o embate aconteça, né? Sim. Toda essa coisa do Midoriya com o Shigaraki, que vem se esquentando lá da primeira temporada, eu acho que ele já poderia dar um pouquinho dessa palhinha pra gente. Ficar só nesse aquece e nunca chega. Sim, com certeza. Espero que seja uma grande introdução, porque falando agora de fato depois desse arco, porque o arco, assim, ele realmente funciona em todos os episódios, né? O flashback dos episódios, como a gente comentou, as batalhas são interessantes, funciona muito bem mesmo. É o melhor arco da temporada pra mim, nessa noite. Com certeza, pra mim disparado. Pra mim, na verdade, é o único arco bom da temporada. Assim, sobe a nota da temporada. Tem uns mini arcos ali de ideias boas, mas são dissolvidas em arcos desinteressantes. Assim, eu não falo que são arcos ruins, mas são desinteressantes. Mas a gente deixa isso pra conclusão. Só pra gente finalizar, né? O último episódio é aquele episódio realmente de colocar a casa em ordem, que voltam os heróis. Primeiro vai focar de novo ali dos vilões, né? Da criação do Fronte da Libertação Sobrenatural. Eu achei esse nome, assim, realmente surpreendente, né? Não era o que eu tava esperando. Mas com a fisionomia do Shigaraki já como um All for One, né? Bem passado o bastão mesmo, né? Você entende que ele realmente acendeu
aquele ponto, né, que ele é o antagonista da série principal, pelo menos assim, eu enxergo que agora eu acho que é ele o vilão a ser derrotado, né, desculpa, Anderson, só pra falar que contrasta com, aí depois com os heróis ali conversando e o ponto que eles vão seguir também pra próxima temporada e pra continuidade da história. Não, eu ia falar só um ponto também que é de muito destaque também nessa parte, é o doutor lá do mal, né, que o Robotnik do mal, né, cara? Que é o responsável por essas experiências, né? Que não explica também muito qual é o objetivo dele ainda, o que ele quer também, sabe? Ele é um grande pau-mandado do All for One, né? Sim, mas que eu acho que vai aparecer aí ainda. Mas vou te falar, expectativas altíssimas, né, pra sexta temporada. Porque a série termina numa alta, né? Apesar dos pesares que a gente comentou do início, a série termina numa alta, né? Não, e ainda bem que rolou essa inversão de arcos do meio pra frente. Isso eu acho que eles foram inteligentes. Mas bem, vamos agora então dar nossas notas? De 0 a 10 o quê? 0 a 10 vilões, porque os heróis não foram destaque dessa temporada. De 0 a 10 Twice, cara. Vá lá, Anderson, de 0 a 10. Essa temporada eu achei a mais fraca de todas, como eu já falei aqui. Ela tem alguns bons momentos que são realmente muito bons, mas infelizmente o resto da temporada joga muito contra. E você, de novo, fazer um episódio de filler totalmente desconectado com tudo que tava acontecendo. Aí muita gente fala, mas é a quebra pra preparar pro... Não, cara, o modo como o Boku no Hero é feito não era pra ver filler, sabe? Você espera um ano, não tem por que fazer filler. Você tem que contar a história do ponto A ao ponto B sem interrupções no meio do caminho. Então eu vou dar aí 6. Acho que assim, é passável, ok. Uma temporada, no geral, bem assim, na média mesmo ali, passa raspando de ano, né? Se fosse antigamente que você passava com 7, ela tinha sido reprovada. Hoje você passa com 6. Ainda bem que se passa com 6, porque eu não teria pegado um monte de DP na faculdade. Everton? Pra mim é um 6,5, cara, porque eu acho que, assim, fazendo a analogia também com as notas, né, então o primeiro trimestre lá seria um 4, tá ligado? Porque eu não gostei realmente da parte das classes lá, aí um 6, mais ou menos assim, na parte do Endeavor, e um 9 na parte assim final, 9,5. Eu acho que eu gostei bastante, sabe, desse arco final, cara. Eu acho que um 6,5 é uma ótima nota. Ele passa, mas passa naquele jeito, né, cara? Eu acho que até é otimista demais. Não, eu vou ficar com o Anderson dessa vez. Olha que isso é meio raro, hein? Que isso não se repita. Eu espero que não se repita. Mas eu também vou dar nota 6, cara. Porque apesar de eu achar o último arco bem legal mesmo, tipo, muito bom em tudo, em história, em personagens, em animação, em porradaria, eu acho que as outras... Acho que a primeira parte de treinamento era totalmente descartável, tirando a parte do Deku. E o arco do Endeavor é muito chato pra mim. Pra mim também é uma coisa repetitiva, e eu acho que é assim, que por uma série de 25 episódios você te destacar 7 realmente funcionais que te divertiram ou te trouxeram a sensação que eu tenho assistindo vários arcos que já tiveram em Boku no Hero e temporadas inteiras que eles já fizeram boas, eu vou dar uma nota 6, porque eu realmente acho que foi a temporada mais fraca do anime. E pra isso, nas nossas contas de 0 a 10 vilões / Twice, Everton, quanto ficou? 6.16 6. Subliminar, mas bem, 6.16 fica a nossa nota para a temporada de Boku no Hero Academia. O Estúdio Bones com certeza vai receber essa nota e vai se preparar melhor para o novo ano, sem fillers e não, isso é uma coisa que eu vou apontar. A animação continua muito boa, sabe? Isso com certeza não tem nem o que reclamar, mas se não fosse o arco dos vilões, cara, eu certamente teria dado uma nota muito pior. Sim, também concordo com certeza com você mais uma vez. E bem, é isso, né? Sim. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Vale qualquer coisa. Quem quer começar? Anderson, vai lá. Eu vou recomendar um clássico Clamp, dos estúdios Clamp, que é As Guerreiras Mágicas de Hayarth, que tá no Prime Video. Eu assisti quando eu era criança no SBT, adoro esse anime, que conta a história de 3 garotas que, num belo dia, após uma visita num determinado museu lá do Japão, elas são sugadas para esse reino mágico, onde elas viram as guerreiras, as cavaleiras da princesa, pra salvar o reino e a Princesa Esmeralda. No Brasil, na Princesa Esmeralda. Meu único porém é que o Prime Video pegou provavelmente os áudios de VHS ou os áudios do SBT, porque só tá dublado, não tem nem a opção de legenda.
pra você colocar a legenda ali com áudio japonês. O Prime Video faz isso, sabia? Tem vários filmes que só tem dublado também. Não. Eu acho que eles pegaram a pior distribuição possível, porque a qualidade tem até aquele sonzinho característico de VHS, tá ligado? Fica aquele chiadozinho no final, assim. Os caras pegaram o hip, tá ligado? Riparam o bagulho do VHS. Isso. Eu acho que é um pouquinho melhor que TV Hip, cara. Porque é pego da distribuidora direto e tal. Mas também a gente tá falando de um anime de 1994, que tem aí 27 anos, ou seja, não existia essa coisa de qualidade Full HD e tal. Era a resolução da TV ali e acabou e já era assim mesmo. Formatinho 4x3 e tal, etc. Imagem meio chapada. E uma coisa que o Clamp faz, que até tá caindo em desuso muito, é que as partes engraçadinhas eles convertem os personagens no estilo SD pra depois voltar pro padrão, pra história e tal. Mas pra mim continua ótimo. Eu até tava reassistindo esses dias, então fica aí minha dica. Mas o Prime Video podia dar uma melhoradinha e ir atrás de um material de maior qualidade, porque já saíram materiais remasterizados, imagens de HD, tratamento de imagem, correção de cor, um monte de coisa. Então eles podiam ir atrás disso pra tentar distribuir aí na plataforma dele. Ah, legal. É um anime que eu tenho vontade de reassistir, porque eu não lembro de muita coisa. Porque eu sou louco pra ler um mangá, não sei porque eu não li até hoje. Providencie. Eu tenho os scans aqui e, sei lá, até hoje eu nunca abri pra ler. Não, você tem os mangás ali. Você tem os mangás, você não tem os eu não tenho rabo preso, não. Eu tenho o scan mesmo e é isso. Como disse o careca urbano, scan gostosinho, cara. Tá certo. É verdade. Cara, eu não pensei em nada, velho. Eu não pensei literalmente em nada, velho. Não, tudo bem, você tá perdoado, porque eu não assisti nada, eu assisti Boku no Hero, cara. E coisas que vamos falar daqui pra frente, nos próximos capítulos, cara. É verdade. Bem, eu vou comentar de um anime que eu tô assistindo, é o meu anime do metrô por esses dias. Minha companhia no transporte público até chegar no trabalho, que é o Iwamushi Pedal, que é um anime que saiu na Netflix agora. Saiu a primeira temporada, se eu não me engano, na Netflix, né? Saiu em setembro a primeira temporada, a segunda já chegou em outubro. E é um anime de esporte, que conta a história do Sakamichi Onoda, que é um estudante lá do primeiro ano, ensino médio e tal, um garoto tímido que quer reviver o clube de animes o mais otaku possível e acaba... Mas ele tem uma particularidade, ele anda de bicicleta assim, mais por questão econômica, porque ele anda de bicicleta pra ele não precisar pagar passagem de trem, pra ele conseguir comprar mais coisas quando ele chega em Akihabara, quando ele vai comprar anime, vai comprar figura de ação, essas coisas. O Vinícius eu acho que não teve isso, porque ele morava perto do colégio, mas eu ia e voltava andando no colégio e vendia o passe escolar pra comprar todas as outras coisas que eu queria. Pra comprar lancho. Às vezes comprar lanche, comprar carta de médico, comprar figurinha. Sim. E jogar no fliperama. Usos variados do dinheiro. Muito bem. Mas aí, bem, quando ele se muda pra esse colégio, né? As pessoas tem um colega dele, né? O Imaizumi é um outro ciclista ali, que sempre. Esse é o prodígio, tal, o cara que vai entrar no clube e percebe que ele faz isso, né? E o cara tem uma habilidade, acaba convidando ele pra entrar no clube. E, enfim, aí começa a desenrolar mais uma história de anime de esporte, é um anime de esporte. E, cara, mas funciona muito bem. Eu acho que tem uma animação legal. Eu assisti. A primeira temporada tem 35 episódios, se eu não me engano. Eu já assisti 20 e poucos. E, pô, até agora tá muito divertido. É um anime bem legal de assistir, tem personagens interessantes. Eles tratam muito bem do esporte mesmo, que é o ciclismo no caso, explicam assim de uma maneira que você entende, mas também não é chata. E as disputas são bem animadas, assim. É um anime bem legal, cara. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Só que tem um ponto, eu já aviso, é um anime grande, né? Eu comecei a assistir e já tô pensando se eu vou terminar, mas assim, por diversão ele é legal. Por episódios ele tem bastante episódios. Mas bem, é isso. O que eu acho muito louco é que eu conheço o que você tá falando não pelo anime nem pelo mangá, mas pelo jogo do Nintendo DS. Ah, é? Você jogou o jogo do saiu pro Nintendo DS? Meio que um adventure deve ser divertido, ali, né? E tal, mas é isso. O que eu acho bizarro, porque era um jogo que poderia focar justamente nessa parte do esporte, de você correr e tal, mas é um jogo muito mais de aventura. Os personagens aparecem na tela com texto e você tem opções pra escolher. Ah, tá. Bem, fica aí também. Não sei, é uma dica o jogo ou não? Não, é só uma citação mesmo. Ah, tá, beleza. Mas bem, é isso, né? Espero, ouvinte, que você tenha gostado desse episódio. Comenta com a gente se você gostou da 5ª temporada de Boku no Hero Academia, se você concorda com as nossas colocações, com a nossa nota. Fique à vontade para concordar, discordar, mas
discordar, mas conversar com a gente. Procura a gente nas nossas redes sociais, Sofaverso no Twitter, Sofaverso no Instagram. Manda e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Pode mandar que será muito bem recebido. E se você quiser entrar no grupo do Telegram do Sofaverso, tem o link de convite aqui no post do episódio. É só entrar lá, você será muito bem-vindo. E pra continuar escutando o nosso podcast, né? Toda semana tem episódio novo. Entra no site sofaverso.com.br ou procura a gente no seu agregador favorito de podcast. Vai lá, procura, toda semana tem episódio novo, animes, séries, filmes. Se você gostar e quiser continuar, vamos lá. É isso? Muito obrigado, valeu galera, até semana que vem. Falou!